Boa noite, bem-vindo à nossa quarta sessão, quarto episódio dessa sessão que nós estamos fazendo sobre os estados do Meruoeste que eu estarei visitando mês que vem, agora em junho. Então, obrigado por assistir, obrigado por acompanhar. Nós vamos estar fazendo 7 vídeos, porque eu vou visitar 7 estados do Meruoeste dos Estados Unidos, e esses 7 estados representam 60% da área produtiva de soja dos Estados Unidos. Então, fique ligado. Olá, sou Aaron Edwards, consultor americano de mercado, trabalho no mercado agrícola há 20 anos e aqui nesse canal eu te ensino o momento certo de compra e venda de grãos para aumentar sua lucratividade na comercialização. Então, deixa o like e segue o perfil para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Eu vou estar viajando em junho, e eu vou estar fazendo um tour. Vou decolar, moro na Flórida, vou ir de avião, vou parar no estado de Iowa e de lá vou fazer um tour. Vou passar por Illinois, Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Nebraska, aí voltar para Iowa. Então, vou realmente fazer um tour de 7 estados. Esses 7 estados representam 60% da produção diária. Em antecipação a esse tour, também para não ser tudo uma surpresa e para poder, em tempo real, falar menos detalhes e mais proativo o que está acontecendo, estou fazendo uns vídeos de base, que é para vocês terem uma noção de cada um desses estados. Então, ter uma noção onde fica, qual que é a magnitude de produção, o que a gente pode esperar de produtividade. Então, o vídeo de hoje vai passar da metade dessa série. Aí nós só temos mais 3 vídeos e 2 desses estados que faltam ainda pela frente são Illinois e Iowa, que são discutivelmente os 2 estados mais importantes para a produção agrícola dos Estados Unidos. E vamos deixar eles por último. Mas hoje nós vamos estar falando do estado de Minnesota. Pode já colocar em tela os slides, que nós vamos passar bastante informação. Primeiramente, onde que fica esse estado? Onde que fica o Minnesota? Fica lá no norte, beirando o Canadá, e você vê que ele é um estado grande, ele é um estado que beirando o Canadá, bem ao norte. Até tem um fato interessante de observar sobre o Canadá, que é o seguinte: se você pega toda essa fronteira de norte dos Estados Unidos e você imagina ele indo até o Oceano Atlântico, lá do lado direito, você vai ver que Minnesota tem grande parte do Canadá que fica abaixo ou mais ao sul, ou pelo menos na mesma... de norte a sul, né? Na mesma... Como é que é? A longitude... Me confundi ali, mas fica na mesma distância do Equador que grande parte do Canadá, ali mais próximo do Oceano Atlântico. Então, a parte mais de maior população do Canadá fica nessa parte mais ao sul do Canadá. Então, Minnesota realmente é um lugar frio, seria tão frio quanto ou mais frio que grande parte do Canadá, e fica bem ao norte. Então, na parte ao norte de Minnesota, você tem situação de inverno intenso e muitas coisas. Indo mais para o sul do estado, você tem a fronteira com Iowa e você tem algumas das áreas mais nobres de área de lavoura dos Estados Unidos. Então, ele tem grande diferença entre a questão de produção ao norte do estado e a questão da produção ao sul. Ao norte, você tem um inverno muito rigoroso, a janela de plantio mais curta e tudo isso. Ao sul do estado, você tem algumas das melhores áreas de agricultura do país. Então, falando um pouquinho do estado, só informações gerais, o hóquei é bastante popular, até porque eles têm um inverno longo e rigoroso. Então, aí tem uma imagem dos meninos jogando hóquei no quintal, e isso parece coisa de outro mundo, mas quem tem um lago ou quem tem um pouco de água, não é fora do comum eles prepararem lá para ter uma patinação no quintal de casa. E eles colocam gelo e congelam e fica lá vários meses do ano, eles podem jogar hóquei. Também, se você gosta da NBA e está acompanhando, esse cara da direita é o Anthony Edwards, e ele está fazendo um sucesso aí na campanha, na semifinal, no momento dessa gravação, é a semifinal da NBA. Vamos ver se eles conseguem
ganhar de Dallas e avançar. E outro fato interessante é o maior shopping dos Estados Unidos, fica nesse estado, que é o Mall of America, Shopping da América. Então tem algumas imagens. Falando de dados, agora os primeiros 3 estados que nós vimos foi Nebraska, South Dakota e North Dakota. São estados com a população baixa, são estados predominantemente agrícolas, rurais, sem grandes atrações, sem grandes populações. Agora nós começamos a entrar com Minnesota, já tem uma população mais razoável, né? 5,7 milhões, então já começa a ter um setor de economia urbano mais robusto, já começa a ter fatores que você vê em estados, times profissionais de esportes, né? Uma população que justifica um time profissional de basquete, futebol americano, de hóquei, universidades mais robustas, várias coisas que vêm acompanhado de estados com mais pessoas. Então, 5,7 milhões de habitantes. A capital é St. Paul's, mas St. Paul's é o que é chamado do Twin Cities. Então, são cidades vizinhas e você tem São Paulo e Minneapolis. Então, essas 2 cidades juntos, a junção dessas 2 cidades é o maior centro populacional do estado, e muitas vezes eles nem falam Minneapolis ou falam St. Paul's, eles só referem the Twin Cities, né? As cidades gêmeas. Então todo mundo, quando fala it's the Twin Cities, é cidade gêmea, mas a conotação é que está falando de Minneapolis e St. Paul, são as 2 cidades. Então a capital é St. Paul. A economia do estado, que nem eu falei, obviamente ainda tem agricultura, a agricultura é importante, nós vamos ver que a agricultura de Minnesota é até mais importante do que de alguns dos outros estados que nós vimos, mas também tem uma indústria de serviços muito consolidada, serviços educacionais, serviços de saúde, tem uma matriz energética mais robusta, manufatura mais robusta. Então ele tem vários componentes da economia, e a manufatura e a agricultura, que tradicionalmente eram mais importantes no estado, eles estão reduzindo um pouquinho a importância com o avanço, né, do terceiro setor de forma geral. Então, outro fato interessante, se você acompanha a agricultura, ou talvez você já sabe, mas a Cargill a sede, a origem, né? A Cargill é a maior, além de ser uma grande empresa do agro, ela é a maior empresa privada dos Estados Unidos, é uma gigantesca empresa, e a sede, ela é originalmente de Minnesota, e essa mansão aí é muito tradicional da família, mas ela foi, se eu não me engano, ela foi demolida e encerrado em 2020, se eu não me engano. Eles se desfizeram dessa mansão, mas tem, por muitos anos, a sede, o coração da Cargill era essa mansão que fica no estado de Minneapolis. E junto com isso, só um pouquinho da história da Cargill, porque a história da Cargill e o sucesso da Cargill está ligado ao desenvolvimento das lavouras no meio oeste norte-americano, que aconteceu no fim do século do 1800 e 1900 e até atualmente. Mas eu coloquei esse mapa da bacia e você vai ver aqui em cima nós temos a cidade de Minneapolis. Mas o que aconteceu? Cargill, quando estava no fim do século acho que nasceu, se não me engano, foi 1860. Então, nos primeiros anos, os primeiros 40, 50 anos de vida, eles tinham sedes aqui, mas eles conseguiram, enquanto toda essa região estava em expansão, toda essa região que hoje é a parte oeste do Cinturão do Meio estava em expansão, eles conseguiram dominar o fluxo de grãos pelo rio Mississippi. Então, eles faziam a ponte entre a expansão do agro nos Estados Unidos e o acesso ao mercado mundial de grãos. Então, essa foi o grande avanço deles, que deu aí a base deles antes deles expandirem para outros setores, antes foi se tornar. Mas você vê que tem uma conexão entre
a localidade geográfica, eles dominavam, assim, no começo, eles chegaram a um ponto de dominar a questão operacional do norte do rio Mississippi, e daí, com essa posição estratégica, eles faziam a ponte entre toda a expansão da agricultura e também, eventualmente, conseguiram ter influência ao longo do rio Mississippi e agora em todo o mundo, enfim. Mas nasceram em Minnesota e aí nós temos o mapa de Minnesota. Se olhar o estado, até mais fácil por esse, só para localizar, mas eu vou voltar. E você vê algumas coisas muito interessantes. A primeira parte, tá vendo esse verde escuro bem ao sul, próximo do limite de onde está o círculo amarelo? Essas regiões bem ao sul do estado são algumas das melhores regiões de todos os Estados Unidos. Altíssima produtividade, tecnologia de ponta, incrível, resultados incríveis. Aí você vê que tem parte do estado que não tem nada, ou tem pouca soja, e mais aqui na região, indo para o lado oeste e subindo até o Canadá, você começa a ter várias nuances disso. Algumas regiões com produtividades melhores, algumas regiões com produtividades mais fracas. Então, varia bastante as condições. Então, ele é um estado, por ele ser longo de norte a sul, ele tem um relevo bastante diferenciado. Então, ele tem muitas variações, tem de tudo, né? Então, vai ter área mais nobre, vai ter área não tão boa. É bastante diversificado o estado. Em relação a números, pegando a projeção de plantio de soja para a safra 2024, nós temos aqui 7,5 milhões de acres, um acréscimo de 2 pontos percentuais comparado com o ano passado, é a projeção. E só para nós colocarmos, então, a projeção é que vai ter mais área de soja, um pouco mais de área de soja em 2024 do que teve em 2023, conforme esse mapa. E só para entender esses números, nós temos aqui soja, 3 milhões de hectares, que representam 8,7% da área de soja dos Estados Unidos, e a produtividade em sacas por hectare, 53,8 sacas por hectare, que dá 48 bushels per acre. Em relação à produtividade, é interessante. Então, se você pegar a produtividade mais ao norte, ela é muito similar à produtividade que nós falamos no último vídeo, que foi sobre North Dakota. Então, mais ao norte, mais próximo do Canadá, ela tem uma produtividade variável e não tão forte, muito similar a North Dakota. Mas mais ao sul, ela tem produtividade que eu falei que é referência no país. Então, a média de produtividade do estado, você vai ver que ela é melhor do que estados como, por exemplo, as Dakotas, mas ela não é tão boa quanto estados como, por exemplo, Iowa, onde praticamente todo o estado é solo nobre, ou 80% é muito nobre a capacidade produtiva. Então, a produção média do estado é mediana comparado com a produção dos Estados Unidos, está bem no meio, mas não é que as áreas são medianas, são áreas mais precárias e áreas excepcionais. Então, é uma combinação dos dois. E também isso é importante, enquanto nós estamos rodando, pode ser em Minnesota, mas eu vi área boa e eu vi área ruim. Pode ser que representa uma variabilidade da produtividade, mas parte disso é só, historicamente, algumas áreas são melhores e outras são mais fracas. Então, a gente tem que tomar cuidado, olhando, né, aquela pesquisa do para-brisas do carro, tem que tomar cuidado para você não ver uma área boa e falar vai ter mais produção, ou uma área ruim e falar está tudo comprometido. Né? A gente tem que tomar cuidado vendo isso, mas se você ainda não se inscreveu, se inscreve no YouTube. Toda noite, durante essa viagem, eu vou estar fazendo lives, vou estar falando sobre a produção e tudo o que esperar, né? O que eu estou vendo. Então, toda noite no YouTube e durante o dia via Instagram, TikTok. Então, se você ainda não segue o canal via Instagram,
e TikTok, já pode se inscrever por lá, tá colocando em tela. Então, segue os perfis, porque em tempo real vai ser muito bom, muito importante a gente fazer isso junto. Agora vamos falar do milho, vamos caminhar para o milho. Então, é uma imagem similar que nós vimos, mas você vê aqui com o milho até um pouco mais acentuado isso que eu falei, que você vê muito claramente a área ao sul, aquele verde escuro, que é a produção de milho por condado. Esse mapa mostra a produção de milho por condado, como se fosse por município. Você vê aquele verde bem escuro ao sul, mostra as regiões mais nobres, onde tem mais produção por município, e as regiões têm condados que não tem zero, mas enfim, você consegue ver esse limite até melhor. Agora vamos analisar. A projeção é de uma redução de 8,1% na área de milho do estado de Minnesota. Então, só para deixar claro, a projeção é que vai reduzir 8% a produção diária de milho e vai aumentar 2% a produção diária de soja. Minnesota tem áreas periféricas que justifica plantar em momentos bons de preço, mas não justifica em momentos ruins. Então, me parece, pelos dados, que a redução na área de milho é significativo, provavelmente em função dessas áreas periféricas. Se você está lá ao norte, próximo do Canadá, onde tem risco de geada, talvez você não vai arriscar um milho se esse milho está mal empatando. Mas se tem uma margem grande de lucro, você planta e tenta. Então, tem uma redução significativa na quantidade de área de milho plantado em Minnesota. Dos estados que nós vimos até agora, é a maior redução. E é uma das maiores reduções bom, não considerando os estados mais ao sul, mas do cinturão do milho, é um dos estados com maior redução que a gente tem visto. Então, forte redução na área projetada de milho. Isso vai ser outra coisa que a gente deveria observar. Se a gente vê muitas áreas que tinham milho e que não foram plantadas, ou foram abandonadas, ou tem cobertura, mas dá para ver palhada de milho de anos anteriores. Outra coisa para observar vai ser vai ser mais difícil, porque eles fazem rotação, né? Mas se tem evidência de soja em cima de soja, ou seja, foi soja no passado e em vez de fazer a rotação para o milho, plantaram soja de novo. Então, é sempre bom a gente poder acompanhar ao vivo se tem palhada ou se não tem palhada, para a gente começar a ver esses casos mais concretos. E agora, no momento da gravação, a gente está chegando aqui no fim de maio, ainda não é o fim de maio, mas na última semana de maio, e no momento ainda não teve grande choque de redução de área de milho ou o famoso Prevent Plant, mas isso tudo dentro do próximo mês pode mudar. Então, é uma notícia que a gente precisa continuar acompanhando em tempo real e certamente eu vou estar trazendo essas atualizações. Então, que nem eu falei, se ainda não se inscreveu, se inscreve. A gente está fazendo um trabalho de base, as plantadeiras estão rodando, está chegando no fim do plantio. Assim que essa lavoura começar a subir, eu vou estar a campo para ver como é que está. E eu te convido para participar através das redes sociais, para participar através do canal de YouTube. Te convido para acompanhar dessa forma. Então, vamos só olhar os números, ter uma noção dos números. Milho, 3,2 milhões de hectares, que representa 6,6% da área dos Estados Unidos. A produtividade do milho nesse estado é similar ou talvez um pouco acima da produtividade média dos Estados Unidos. Então, esse 6,6% de área, no caso de Minnesota, talvez seja próximo de entre 6% e 7% também da produção dos Estados Unidos. Mas essa dimensão, em relação à produtividade, 193,5 sacas por hectare seria a produtividade do milho. Para a maioria das fazendas no Brasil, essas são produtividades altas, né? A produtividade mediana do milho norte-americano costuma ser maior. Então, enquanto você olha as imagens do milho ou como é que está o desenvolvimento do milho, é muito importante que você... esse milho é maravilhoso. Sim, a maioria do milho, eu antecipo que a maioria do milho que nós vamos ver
é milho excelente, porque plantio adequado, chuva adequada, a expectativa do mercado é que tenha um plantio excelente. Mas tem que perceber que se você espera 190 sacas por hectare e a tua safra é 150, mesmo que isso seja uma produtividade boa no Brasil, para cá é uma forte redução na produtividade. Então, a gente tem que colocar isso em perspectiva enquanto a gente olha a lavoura. Toda a lavoura está bonita, tá, mas está bonito comparado com safrinha no Brasil, ou está bonito comparado com o histórico de produção daquela região. Então, a gente, só para manter isso em pauta e em alerta, né, para a gente acompanhar dessa forma. E indo aí para o último slide, o desafio da comercialização de Minnesota. Eu sempre trago em todos os estados qual que é o desafio de comercialização e como é que isso é similar a um desafio que talvez tenha no Brasil. Desafio de comercialização. Perguntas que produtores de Minnesota fazem para mim quando eles estão tomando decisões comerciais. O rio Mississippi congela. Então, só para explicar, então, o escoamento de grãos é via rio Mississippi, tem uma parte do ano que o rio congela, então, ou você tem que vender e exportar antes do rio congelar, ou você tem que esperar até o rio descongelar depois do inverno para retomar o fluxo de grãos. E ninguém quer ficar com a barcaça, né, com a balsa presa lá em cima, congelado. Então, eles tiram tudo, levam ao sul, vão fazendo viagens, tudo onde dá. Aí, quando descongela o rio, aí tem que subir tudo. E não é só descongelou, pode entrar. Descongelou e não vai congelar de novo, né? Então, geralmente, descongela, leva um tempo até ter segurança. Aí, quando tem segurança que as temperaturas e a previsão de temperatura é adequada, eles voltam lá para pegar grãos remanescentes. Então, a pergunta é, eu vendo agora, antes do rio congelar, ou eu espero 9 meses para vender depois? E aí a grande pergunta é sempre a questão do prêmio. Por exemplo, se o preço for lá embaixo, o meu prêmio pode ser bom, mas se por algum motivo o preço está lá em cima, o meu prêmio pode ser ruim. Como é que eu faço isso? Será que justifica guardar? Então, tem uma janela de tempo, 5, 6 meses, dependendo de quando for, geralmente congela em dezembro, em algum momento, e geralmente até abril eles conseguem escoar. Mas tem 4 a 5 meses, às vezes 6 meses, que não dá para sair, pelo menos em anos normais, né? Em anos mais quentes, talvez não congela o rio, mas enfim. Então, vende agora ou vende depois? E essa decisão, para mim, é similar. Tem, por exemplo, produtores que trabalham com produção através de Porto Velho, que só funciona a parte. E tem outros exemplos também, em que a logística pede que é agora ou lá do outro lado. Grande parte do Brasil, eles conseguem administrar de outras formas, mas essa é uma pergunta. E a verdade é que ninguém sabe o futuro, mas esse planejamento de logístico traz várias oportunidades. Você tem que pensar, se você vai guardar tudo para esperar do outro lado, tem que pagar o custo de armazenagem, tem que pagar o custo financeiro de você manter esses estoques, tem toda a questão de qualidade, e daí tem o risco de preço lá para frente. Por outro lado, se tem uma carência de grãos e ninguém está com soja, e abre o rio, e eles estão precisando fazer volume, e tem pouco volume no país, mas você está com grão, talvez todo mundo esgotou os estoques, e eles estão batendo na tua porta pedindo um grão valiosíssimo. Então, existem momentos que aquela soja, aquele milho que você guardou para vender na primavera, verão, que ninguém mais tem, aquilo é, de longe, disparado, o grão mais valioso, mas tem um risco. Então, para mim, quando fala de comercialização, você tem que gerir o risco, construir um portfólio de gestão de risco. Eu sei, produtores que têm a capacidade de caixa, que têm a capacidade de armazenagem, eventualmente eu gosto que eles mantenham um grão para eles venderem depois que o rio descongela. Eu gosto dessa estratégia, mas em uma porcentagem pequena e administrável, que se o risco não for favorável, não vai ser comprometedor com a saúde financeira, com a capacidade logística. Então, sempre tem esse planejamento. Quanto que eu vendo agora? Quanto que eu vendo antecipadamente para entrega na safra, para não ter que me preocupar com isso?
quanto que eu vendo logo depois da safra para esvaziar o volume e quanto que eu seguro lá para o outro lado, para outra ponta. Então, sempre interessante ver essa análise e essa é uma pergunta que eu recebo de produtores em alguns lugares do Brasil que falam, a minha logística é diferente, de fato é, mas não quer dizer que a boa comercialização precisa de só disso. Então, obrigado por assistir, obrigado pela atenção. Já foram 4 estados, temos mais 3 e fique ligado, mês que vem vou estar viajando e eu gostaria de te convidar através de YouTube, através de Instagram, através de TikTok. Segue o perfil, clica, vamos juntos nessa jornada. Eu ao vivo e a cores e vocês através das telas, mas vamos acompanhar essa trajetória e vamos caminhar juntos. Então, obrigado por assistir mais esse vídeo. Toda quinta-feira, 20 horas, horário de São Paulo, live. Eu faço um mutirão do mercado, o que está acontecendo no mercado e tira dúvidas. Se você tem dúvida de comercialização, não deixe de participar. 20 horas, horário de São Paulo, toda quinta-feira e até quinta-feira.